sejam bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil. Eu sou a Maria Vitória e hoje aqui comigo está o Tonimar Delaba. Ele é o gerente técnico aqui da Manage Engine Brasil. Seja bem-vindo de volta, Tony. Bem-vindo de volta. Obrigado por me convidar depois de bom tempo fazendo o podcast, agora na tua mão. É um prazer estar aqui. E aqui conosco hoje está o Ronaldo Lemos. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. Super obrigado, prazer imenso estar aqui. Tenho certeza que num server room o papo vai ser bom, né? Vai. Com certeza. Você participou da nossa User Conference, teve uma palestra incrível sobre inteligência artificial. O pessoal, assim, o público elogiou muito, teve um feedback muito positivo, então pra gente ter você aqui conversando conosco é incrível de novo. E o papo de hoje vai ser sobre cibersegurança e compliance, vamos falar um pouquinho sobre a importância, sobre as leis, regulamentações que envolvem as empresas, por que é importante, como tá o cenário aqui no Brasil. E para começar esse bate-papo, eu queria entender como que a compliance entrou nas empresas. Como que veio essa necessidade? A tecnologia avança muito rápido, né? Principalmente nos últimos anos. Então, como que foi percebido que as empresas deveriam seguir uma conformidade, regulamentações precisavam ser criadas para a tecnologia e as empresas? Olha, bom, primeira coisa, pessoal, prazer imenso estar aqui. Foi muito legal fazer a User Conference. Fiquei muito feliz de saber que o pessoal gostou. Geralmente, quando a gente faz palestra, né, nem sempre a gente tem aquele feedback. Você está lá no palco, etc. Então, quando a gente ouve que o pessoal gostou e ficou animado com o conteúdo, a gente fica muito feliz. E eu acho que você tocou num ponto chave, tá? A maioria das empresas vê a questão do investimento em segurança, né, da informação como custo. Isso sempre me incomodou, porque a empresa olha lá para, eu tenho o custo disso, custo daquilo, e tem ali o meu custo de cibersegurança. E eu acho que essa ideia ela é equivocada, porque quando você faz um aporte em cibersegurança, isso na verdade é um investimento, e um investimento essencial, e um investimento que tem a ver com a produtividade da empresa, de você manter o seu serviço no ar, inclusive em momentos críticos, né? Porque geralmente ataque de cibersegurança ele não vem assim no domingo à noite ou no domingo de madrugada, ele vem assim na Black Friday, entendeu? Então o cara que está fazendo o ataque ele sabe qual é o momento que você vai estar mais vulnerável, mais precisando de ter o serviço no ar. Então eu acho que assim isso aos poucos começou a mudar. Eu acho que as empresas já estão vendo agora que precisa pensar nisso também como investimento. E a parte da regulação, ela também ajudou nisso, né? Porque a regulação no Brasil ela é relativamente nova. Então você tem, por exemplo, a LGPD, que é de 2018, e aí tem já lá, enfim, a lei inteira falando sobre segurança da informação, no caso, proteção de dados, mas tem lá artigos muito específicos falando que a empresa ela é responsável por manter o serviço no ar, por manter o serviço em conformidade com o que se exige hoje, né, do estado da arte da proteção da cibersegurança. Então, isso começou a trazer também responsabilidade para o lado das empresas. Então, eu acho que, aos poucos, a gente está construindo aqui no Brasil uma cultura de cibersegurança. E acho que isso faz toda a diferença, né? E ainda bem, né? A gente sabe que o Brasil é campeão de ataques, a gente tem um número muito elevado de incidentes de segurança há muito tempo aqui no Brasil, né? Desde que a internet começou. Então, ter essa mudança de perspectiva me parece algo muito positivo. Até um ponto importante disso, né? A gente vai muito em evento, a gente vê ainda aquele pessoal que tem aquela característica, né? De falar ainda sobre o investimento, né, que você bem tocou aqui, né? Algumas empresas chegam, eu tive um evento com o CIO e um deles falou, tá sendo super difícil comprovar para o meu board a importância de investir em cibersegurança. Eu falei, por quê? Não, porque para ele trabalha com fundo de investimento. Ele coloca na ponta do lápis e fala, tá, vou investir quanto na solução? Se eu investir por um ano num fundo de investimento, eu tenho mais do que isso de retorno, né? Ele, opa, e fica. E um ponto importante também que hoje a gente vê mais ainda os CISOs, né, principalmente,
se conversando mais. Que até um tempo atrás a gente tinha aquela questão de, opa, o Ronaldo é de um concorrente e o Tony e a Mavi são de outras empresas. Como é que eu vou colaborar para esse setor? Mas a gente esquece que o modo de ataque para o setor ele é o mesmo. Ele vai pegar, qual que é a sua falha? É no ponto de venda. Ele vai pegar quem mais trabalha próximo ali. Ele já cria o framework de ataque ali e vai fazer e vai consumir. E agora a gente vê isso, esse avanço, o pessoal tendo uma mentalidade um pouco melhor com relação a isso e deixando de lado até essas barreiras, né, que a gente acaba vendo. Tem um competidor ali, mas no final do dia você só é a próxima vítima. Você não sabe que não vou ser atacado. Não, a questão é de quando. Não, e eu te digo mais, Tony Maia, porque é o seguinte, veja que irônico, né? Você pega um CEO que está justificando lá para o board e ele fala, não, mas se eu pegar esse dinheiro que eu ia investir em cibersegurança e botar no CDB, eu vou ter uma renda ali que é interessante para a empresa e tal. E eu sou advogado, né? E trabalho nessa área de inovação. Só que quando eu vejo, por exemplo, fundos de investimentos ou, por exemplo, processos de M&A, né, aquisição de empresas. E aí você tem que fazer a due diligence, que é olhar para a empresa e verificar o que está certo, o que está errado, né? Cara, cibersegurança está no topo das questões de due diligence hoje. Então, veja que curioso, porque você fala, vou botar isso aqui no CDB, só que se você não investiu em cibersegurança, está jogando a valuation da sua empresa, né, o valor da empresa lá para baixo. Então, é como se você estivesse tampando o sol com a peneira aqui ou cavando um buraco aqui e jogando num outro lugar onde, na verdade, você está perdendo valor da empresa e em uma escala muito maior do que o possível rendimento que você poderia ter com o CDB. Então, a conclusão é a seguinte, me parece que um CEO que faz isso, ele não confia na própria empresa, né? Porque entre investir na empresa e falar, não, vamos proteger isso aqui, porque o serviço vai ter demanda 24/7, a gente tem que estar antenado, e ele fala, não, vou botar esse dinheiro no CDB e vou ganhar mais, isso é meio que não está confiando no próprio negócio, né? Porque o que eu vejo hoje é compliance de dados de proteção de cibersegurança está no topo da primeira coisa que você olha quando você vai querer fazer um investimento ou fazer uma compra de uma empresa de tecnologia. E se você não está com isso arrumado, o valor da sua empresa vai lá para baixo. Posso te dizer que vai para baixo muito além do que se você deixou de investir ou do que você ganharia no CDB. Não, com certeza. E assim, a questão hoje em dia, né, a gente foge um pouco da questão do valor, mas tem a reputação da marca. Então, assim, entra outros aspectos que às vezes o pessoal tá ali, como nesse caso que eu vi, eu falei, mas como é que ele lida com esse tipo de situação? Porque não é só o valor financeiro, tudo bem, eu vou lá e perdi quanto? Sei lá, 5 milhões, eu vou lá e pago e tá legal. Mas e a reputação? Quantos clientes deixam de consumir a marca por conta dessa reputação? E hoje até brinco, porque faz um tempinho já que isso mudou, os bancos entraram nessa briga, né? Você vê vários bancos disputando, não, tragam seus dados para cá que a gente tem uma proteção para os dados. Então, assim, ele já sabe que precisa ter isso daí e realmente está lá no topo. Até se a gente entrar em outros aspectos, até para não se alongar muito, a questão do seguro cibernético. Hoje você precisa ter alguns compliances para poder, igual o carro, né? Você não vai chegar lá, eu vou jogar o carro na ribanceira e vou receber o seguro, que nem o pessoal fazia, né? Vou cortar o braço para receber o seguro e você tem que ter uma verificação. Então, como eu comprovo que a empresa, então esse compliance vem para ajudar não só, claro, a você ter ali um padrão, seguir tudo bonitinho, mas para vários outros pontos, como você mencionou aqui, e também ajudar, porque hoje em dia seguro não é só para carro, para casa, também tem para... E fundamental, aliás, né? E um campo super importante mesmo. Sim. Vocês falaram da redução de custo, né? E como as empresas ainda ficam nesse não querer investir. E muitas delas ainda agem dessa forma reativa depois que acontecem os incidentes do que nesse modo preventivo. E acaba tendo esse prejuízo que o Tony até mencionou de reputação de marca. Quando entra nessa questão de compliance, LGPD, às vezes você vai ter que
ressarcir clientes, né? Como mostrar para as empresas que esse quadro é muito melhor quando você age de modo preventivo e que o custo é muito menor. É o famoso assim, prevenir é melhor que remediar. Só que eu gosto de usar a metáfora da vacina, né? Imagina assim, você se vacinar, vacina contra poliomielite. A chance de eu pegar poliomielite pode ser até muito pequena, mas se você pegar, terrível, você vai se arrepender o resto da sua vida de não ter tomado a vacina da paralisia infantil que te protegeria com relação àquilo. Então, vacina é isso, ela tem um custo, né? Ela pode doer um pouquinho, né, na hora que aplica, tem gente que fica meio com o pé atrás, mas você não tomar é muito pior, porque o que pode acontecer ali na frente é muito mais complicado. E eu gosto da metáfora da vacina também, porque é parecido com cibersegurança. Se todo mundo se protege, o ecossistema inteiro fica seguro. Então, se eu tenho empresas que são mais ou menos e que estão desleixadas, elas podem virar foco, entendeu, de ataques e coisas que enfraquecem o ecossistema como um todo, tá? Então, em cibersegurança, você é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? O seu elo mais fraco é o que representa a sua força ali no todo. Então, eu acho que esse ponto é importante porque é importante falar dessa proteção coletiva, sabe? De todo mundo se proteger e ao fazer essa proteção geral, você torna ali o ecossistema muito mais robusto e não tenha dúvidas, tá? Você deixar para remediar depois é um horror. Eu também, na minha área da prática do direito, eu já advoguei muito no momento da crise, né? Empresas que foram atacadas por ransomware ou outros ataques graves, e é muito dramático. A empresa para, né? O CEO que não queria investir, nessa hora o board cai em cima dele. Fala, pô, mas como assim? Você não investiu? Você estava vulnerável para esse tipo de coisa? E o CEO deixa de cuidar da operação da empresa para passar ali, às vezes, 1, 2, 3 semanas, 1 mês até, dedicando a maior parte do tempo dele ou dela ali para cuidar do ataque, você entendeu? Então, isso paralisa a empresa, é dramático, é ruim para os funcionários, o profissional de TI, né, que eu gosto sempre de homenagear, porque são os profissionais de TI que deixam as suas famílias em casa e às vezes acampam no escritório da empresa para ficar reparando ali o problema do ataque, né? Então, esse ponto ele é muito grave, é muito melhor você se prevenir, o custo é muito mais acessível do que depois você ter que passar pelo drama que é lidar com o prejuízo de um ciberataque. Uhum. Algo a complementar, Tony? Não, a questão da vacina é o melhor exemplo que a gente pode dar, né? Porque você vai, literalmente, ali, quanto mais gente está vacinado, você reduz ali a camada. Porque, querendo ou não, ataque sempre vai ter, né? Vai ter a mutação ali, vamos falar assim, do vírus, mas você já sabe como é o modo dele trabalhar. Então, você, para até tomar uma ação, fica mais rápido. Eu costumo até falar nas minhas apresentações, até usei isso lá na User Conference, a questão do que a gente tem em comum com a área da saúde, né? Porque, por exemplo, você tem lá alguém e tem um ataque cardíaco, tem uma parada. Se demorar muito para reagir, o pessoal pode ficar sequelado ou até morrer. Exato. Em TI é a mesma coisa. A certeza é que a gente vai ter o quê? Um incidente algum dia. E aí vai ser a gravidade de acordo com o tempo de resposta. Então, para os dois casos, o tempo de resposta, ele Se você está vacinado, se tiver algo nisso, eu tenho aqui como já resolver isso de uma forma mais rápida. Até os contornos, eles tendem a ser mais rápidos, igual a questão dos funcionários de TI, né, os profissionais de TI, também já vão estar mais preparados para saber, isso aqui aconteceu, já sei onde que tem que agir. Então não precisa ficar acampado lá uma semana, comendo pizza o dia inteiro ali para resolver as coisas, porque já tem o que precisa ser feito. Total. E os atacantes sabem os mercados que são mais vulneráveis, né? Os países, eles têm reputação. Então, o cara às vezes fala assim, vou atacar o Brasil porque eu sei lá que o percentual das empresas é muito elevado de sucesso, né? Então, essas conversas, elas circulam. Então, tem ondas que eles falam, descobrimos que a Inglaterra está fraca, aí vai ataques no setor público inglês.
Os Estados Unidos mesmo tiveram agora ondas terríveis de ataques no setor público, né? Então, quando você fica vulnerável, a conversa ela espalha entre os atacantes. E isso que eu acho que é bem complicado também. Por isso que você tornar o setor todo robusto dificulta depois até o cara falar, não vamos atacar Brasil, não, porque a gente sabe que a taxa de sucesso lá é baixa, porque as empresas estão vacinadas de alguma forma, tá? Uhum. A Manage Engine fez uma pesquisa de cibersegurança no cenário, né, aqui do Brasil em 2024, e o resultado foi que 81% das empresas têm dificuldade com... 81% das empresas estão em conformidade, mas o restante ainda tem dificuldade em estar alinhada com as regulamentações. Da onde vem essa dificuldade? É questão das leis, regulamentações ainda serem muito recentes? Você vê aí algum outro cenário que dificulta esse alinhamento? De onde vem essa percepção? Olha, é uma mistura de coisas, né? Um pouco é cultural, então é aquela coisa assim de, não vai acontecer comigo. Então, vou na fé, né? Tem aquela frase que eu gosto muito que é assim, confia em Deus, mas tranca o carro, você entendeu? Tem muita gente que está na fase só do confia em Deus. Então, é meio assim, não vou fazer nada porque tá tudo de boa e comigo não vai acontecer. A minha empresa, imagina, o que eles vão me atacar aqui? Vão atacar alguma empresa muito maior. E a pessoa... às vezes está errada, porque às vezes ela é escolhida exatamente porque a maior se protegeu e aí eles vão para as empresas menores. Então, assim, uma parte é cultural, outra parte é falta de informação mesmo. Então, às vezes a pessoa não está informada de que hoje, por exemplo, ela precisa fazer o compliance, né? Se por qualquer razão a empresa dela é fiscalizada, sofre um processo ou tem qualquer problema e ela está lá sem cumprir a lei, a responsabilização da empresa vai ser muito maior. Então, isso até, às vezes, pega o empreendedor de surpresa, né? Porque dá um incidente de segurança e aí, na hora de se defender, a defesa é mostrar que você estava com tudo feito. E aí, o empreendedor não tem o que mostrar. E aí, isso aumenta a responsabilidade dele e dificulta ele até se proteger contra ações judiciais e outras questões que podem aparecer. Então, é uma mistura de fatores. Se a gente olhar esses 20% no detalhe, você vai descobrir que é uma mistura de cultura com falta de informação, a pessoa não está atualizada ou não conhece ainda alguma empresa que possa prestar esse serviço, acha que é caro, que não é para ele. Então, são várias coisas que acabam dificultando a gente chegar nesses últimos 20%. Mas já é muito legal saber que 80% já está meio que protegido de alguma forma. Mas esses dois últimos DCs, né, é sempre difícil mesmo de chegar lá. E aí a gente retorna para a questão da vacina, né? Uhum. A taxa da população que está vacinada. Exato. Com relação a isso. A briga, eu acho que é essa de convencer os 20% aproximado aí da importância, que é justamente esse pessoal que pensa, eu vou investir aqui, ou, não vou, isso não vai acontecer comigo, ou se acontecer, não vai causar nenhum problema. Então, assim, acho que a mudança, isso eu vejo muito até, a gente fala de governo e etc., dessas questões, do incentivo que precisa ter, né? Da questão, acho que, não sei se é uma matéria em universidade, enfim, não sei. Algo para se pensar a longo prazo, de familiarizar as pessoas o convívio com tecnologia em geral e a importância da segurança. Porque se a gente pegar, igual recentemente tinha o carro do golpe, né, que passou na televisão e tudo mais. Vai se aprimorando, pessoal. Então passava o carro aqui mesmo, não sei se você lembra que eu estava aqui embaixo com o pessoal, a gente saindo para almoçar. Sim. Todo mundo que estava junto e não almoçar recebeu a mesma mensagem do mesmo banco, com o mesmo valor que tinha comprado. Então, assim, o carro passou, embaralhou. 5 segundos de diferença. Todo mundo recebeu e falou, opa, que loucura. Tá aqui. Então, assim, os golpes eles vão se aprimorar, que é o que a gente falou das variáveis, tudo mais que acontece. E a gente estabelecer isso, porque é a mesma coisa a questão do phishing, né? Tá ali, é o exemplo clássico do phishing. Alguém entra lá e fala, Maria Vitória entra lá e fala, nossa, fiz uma compra de 4.000 e pouco, eu vou lá, que não fui eu. Ela entra em contato e aí, numa dessa, cai. Então, ter essa educação até para mostrar,
Porque a gente sabe que tem alta gestão que hoje tem esse pensamento, não, vou investir nisso daí. Mas total. é a brecha que alguém precisa para falar, opa, se eu roubar a credencial desse aqui, eu estourei, né? Dizendo no popular, né? Estourei porque com certeza é aquela mesma pessoa que, não, eu tenho que ter todos os acessos do ambiente. Mas você não cuida de tal área. Não, mas eu preciso ter. Então, esses 20% é a única que se a gente for abrir ali, né, essa questão da pesquisa e for extrair mais dados, a gente vai ver que são empresas que têm esse perfil. Né, que tem ali que a pessoa fala, não, eu preciso ter o acesso a isso, mesmo ela não exercendo tal função, ou de repente pela amarração até da empresa, e que eu brinco, né, que vai herdando desde estagiário permissões, quando chega a virar dono, as credenciais estão ali e fala, nossa, quanta credencial. E não pode tirar, porque senão fica um pega-vareta, né? Tira a permissão, aí não acessa mais nada, porque realmente vai tirar o que não precisa ou conceder também o que não precisa. Exatamente. Então, esses 20 é aquele bem crítico que um dia, quem sabe, a gente se aproxima ali, tender a 100%, né? Mas exatamente. Não tem muito... E a importância de pensar isso para o setor privado e para o setor público, né? Porque muito vetor de ataque é no setor público. O setor público às vezes é mais lento, não está tão, vamos dizer, antenado, né, nessas questões. A dinâmica é outra, né? A dinâmica é outra. E às vezes são sistemas muito antigos. A gente viu agora ataques nos sistemas de pagamento do governo federal. E foi roubo de credenciais, né? Então, e o vetor de ataque é muito curioso. Foi certificado digital, né? Certificado digital é uma infraestrutura descentralizada, tem empresa grande, séria, e tem empresa pequena, e aparentemente algumas dessas empresas pequenas, o cara falou assim, eu talvez não estou ganhando dinheiro com a venda de certificado, eu vou emitir o certificado digital em nome de servidores que eu sei que têm acesso à ordenação de pagamentos, e vou quebrar o caixa aqui, fazer minha vida e, sei lá, mudar para Bahamas ou para algum lugar. Então, aparentemente, foi isso que aconteceu. Então, você nunca sabe de onde o ataque vai vir, pode ser até um evento externo, né? E se você não tem uma boa gestão de credenciais robusta, né, para dentro e que você confie dentro de casa, você está sujeito a esse tipo de ataque, com certeza. Sim. A digitalização, ela aconteceu muito rápido, né? Então, isso também traz um efeito que as pessoas não conseguem acompanhar. E eu acho que talvez a maior dificuldade sejam empresas pequenas, que têm essa dificuldade maior de entender que elas também podem ser alvo e isso também impacta elas. Qual que é a visão? Você acha que talvez elas estejam nesses 20% aí que tem essa maior dificuldade de se adequar? Tipo, minha empresa é pequena, tem 20 pessoas, eu não preciso ser tão rígido em questão de credencial, em questão de senha. Os hackers, eles vão querer uma empresa que fatura milhões, 1.000, então eu tô aqui meio que num campo protegido, mas na verdade é o efeito contrário. Olha, eu acho que muitas vezes eu não dividiria nem pela empresa ser pequena, sabe? Eu acho que é mais uma característica da gestão da empresa. Eu vejo tanta empresa pequena que o cara, ou a pessoa, a gestora, etc., já sacou que ela precisa desde o início mexer com cibersegurança, que não tem esse problema. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de cultura de gestão e já vi também empresas muito grandes que parecem um queijo suíço, assim, que o sistema deles de proteção é antigo, não aplica patch para, enfim, atualizar o software que usa, às vezes usa versão do Windows que não tem mais suporte, já expirou sei lá, 10 anos atrás. Então, assim, eu já vi de tudo. E eu acho que tem uma coisa também, assim, de a geração mais antenada, sabe? Às vezes o pequeno empreendedor, ele já tem essa cultura de olhar para os aplicativos, para a internet, o cara já monta ali uma suíte de soluções, sabe? Que o cara pega online, fecha ali com os fornecedores corretos, e ele não precisa nem pensar nisso mais. Ele já sabe que aquilo está disponível. Já um outro empreendedor que não tem essa visão, não é tão
perspicaz, não está tão informado, nem sabe que ele poderia resolver a vida dele em cibersegurança em um dia, você entendeu? Ou em algumas horas, onde ele fecha com um provedor e o provedor ele já resolve a vida dele de cibersegurança, ele não precisa nem pensar naquilo mais. Então eu acho que eu não colocaria a conta na empresa pelo tamanho, sabe? Eu acho que tem empresa grande aí também que tá fora de prumo. Então, eu acho que é mais uma questão da gestão e da cultura mesmo, eu acho. Vai muito da mentalidade, né, de quem tá lá no cargo de gestão também para conseguir... Porque volta naquela história, né, que a gente falou aqui, né? Não ficando repetindo, mas no fim acaba com a gestão, como ela está executando esse passo todo com relação ao trabalho, né? Se ela não tem ali, desde cima, instruindo o pessoal de baixo, né? Como algumas pessoas dizem, né? A tropa é o reflexo do líder, né? Você tem ali uma liderança que não está muito preocupada com isso, igual eu comentei, né? Não, eu tenho que ter o acesso a tudo. Já começa por aí. Porque a brecha está ali. Aí você acha que uma política de senha ou uma campanha de phishing, quem tá lá imagina, tá na recepção, vai falar, se ele lá em cima não faz, quem sou eu para cuidar? Então, assim, uma coisa vai atrelando a outra, né? E realmente, as empresas menores, o pessoal já tem essa preocupação, né? Pô, se aqui quebrar, eu quebro junto. Então, eu preciso estar antenado para cumprir as regulamentações que eu tenho, porque sabe que se tiver uma regulamentação, seguir ali a LGPD, enfim, todas as outras questões que tem de acordo com o setor, você acaba tirando vantagem disso. Porque o mercado hoje já deu esses pontos. Você precisa, por exemplo, questão do Bacen. É mandatório, você tem que seguir aquelas diretrizes para trabalhar. Não importa se você tem 10 mil funcionários ou 3, você tem que atender aquilo ali. Então, assim, vai da cabeça de quem está na gestão mesmo. Sim. Essa questão de tamanho, então, talvez não importa tanto, mas você acredita que é a questão de, talvez, idade, uma empresa mais tradicional, uma empresa que talvez esteja mais antenada, tem esse impacto? Uma empresa, talvez, um gestor que seja uma geração mais antiga, que vai para o modo mais tradicional, desse negócio de, vamos fazer esperar acontecer, do que esse modo mais novo de prevenir, isso entra muito no cultural, né? Então, talvez tenha esse embate daí talvez tenha gestores de TI mais novos que já venham com essa mentalidade, não, a gente tem que prevenir, mas daí o que está em um cargo maior, tal, fique, não, vamos por outro lado. Eu acho que, assim, a experiência pessoal faz muita diferença, né? Então, a geração que cresceu com a internet, eu acho que já cresceu com a ideia de que cibersegurança é importante. E cresceu com essa ideia porque já deve ter enfrentado algum incidente de cibersegurança, tá? Então, teve uma conta numa rede social bloqueada, teve a perda de senha e a pessoa não conseguia acessar a página mais. Conheço gente até que já perdeu as credenciais, por exemplo, de Bitcoin, de criptomoeda, nunca mais vai conseguir acessar. Então, quando você passa por um incidente na sua pele, essa é uma experiência de aprendizado muito grande, né? Porque você sentiu ali nas suas costas o problema, e você nunca mais vai esquecer. Então, você vai falar, putz, aconteceu comigo, eu vou me precaver para que isso não aconteça com a minha empresa e com o meu trabalho. Agora, tem outras pessoas que não tiveram essa experiência, seja porque cresceram antes, né, da internet, do mundo digital que a gente vive hoje, ou porque às vezes também tiveram muita sorte, não aconteceu nada com essas pessoas e elas têm ali a falsa impressão de que o mundo digital é um mundo seguro, confiável, sendo que isso não é verdade. A gente sabe que no digital, especialmente por causa da forma como a internet ela foi criada, né, uma estrutura totalmente descentralizada, você não tem identidade para as pessoas que acessam a internet, você tem números que identificam máquinas. Na formulação da internet, não foi considerado, por exemplo,
um sistema de certificação. Ela não foi feita para ser uma rede que tinha a segurança de uma rede privada ou algo do tipo. Ela foi feita para ser uma rede capaz de integrar todas as outras redes, não importam quais são as características de cada uma delas. Então, quem cresceu sem essa percepção, sabe, de que, seja porque nunca aconteceu nenhum problema, seja porque a pessoa não olhou no detalhe o que significa você construir um serviço na internet hoje, aí você realmente não tem essa percepção. Então, assim, é isso. Se já aconteceu com você, mesmo que seja uma coisa pequena, você nunca mais vai esquecer. Agora, eu acho que aos poucos, né, e a própria pesquisa da Manage Engine mostra isso muito bem, está ficando residual. Assim, é um segmento menor das pessoas que tem ainda essa percepção. Mas, assim, eu acho importante enfatizar a pessoa que vive ainda nesse país das maravilhas e acha que a rede é um lugar super seguro porque nunca nada aconteceu com ela, tá errado, você entendeu? Não tem ninguém que possa tá livre de um golpe. Então, tem que ter antivírus no computador. Eu acho que o Brasil tem vivido essa epidemia de golpes pela internet que estão sendo também um aprendizado para muita gente, né? Acho que todo mundo hoje conhece alguém que ou já sofreu um golpe, ou talvez a própria pessoa já foi vítima de golpe pela internet. Então, essas experiências, elas estão fazendo com que as pessoas acordem para o fato que a gente vive numa rede que ela precisa de manutenção do ponto de vista de cibersegurança o tempo inteiro. Não dá para parar. Não vai ter um momento que você vai falar assim, não, já investi demais, agora não preciso fazer mais nada, né? Porque o bandido, ele não tem descanso. Ele fica o tempo inteiro inventando jeitos novos de aplicar golpes novos, achar vulnerabilidades. Então, assim, é impressionante, assim, como os caras são criativos, como eles inventam coisas novas. Então, ele não está descansando. O resultado disso é que você tem que estar sempre também se atualizando para não virar uma presa fácil de um bandido que, por alguma razão, descobriu um jeito mais inovador de aplicar golpe. Sim. A LGPD entrou em vigor e a gente está vendo aí as empresas se adequarem e ela tem ajudado muito na proteção de dados, claro. E quais são os impactos culturais e sociais que você tem percebido desde a implantação dela, não só para as empresas, mas também para a população? Então, a LGPD, ela virou uma espécie de um novo código do consumidor com relação a dados, né? Quando o Código do Consumidor foi aprovado no Brasil, aquilo foi uma revolução, porque antes do Código de Defesa do Consumidor, você comprava um negócio que estava defeituoso, você não tinha certeza que você ia poder chegar no supermercado e trocar. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele normalizou isso, ele criou a base, né? Se você hoje vai no supermercado e compra um produto estragado, você vai poder trocar. Se você compra uma roupa que teve algum problema, você tem o direito de fazer isso. Se o produto estava defeituoso, causou algum dano, você vai poder acionar a empresa ou qualquer um da cadeia de fornecimento para se ressarcir daquele dano. Então, ele provocou uma mudança cultural muito profunda. A LGPD, claro que é diferente, né? Então tem coisas que não são exatamente iguais, mas o efeito é parecido, no sentido de que antes as pessoas não tinham nem a percepção de que o dado pessoal delas era algo importante. Existia no Brasil uma cultura de que isso aqui é meio público, né? Isso aqui não vale nada, eu vou deixar essas coisas aqui, eu não preciso nem me proteger. E eu acho que depois que a LGPD ela foi aprovada, as pessoas estão mais atentas com os seus dados pessoais. Então, quando alguém pergunta, as pessoas desconfiam. Se a pessoa fala assim, qual que é o seu CPF, qual que é o seu endereço, ela fica já mais consciente de se ela preenche aquilo ou não. Até na hora de preencher um formulário, em vez de preencher tudo, as pessoas tentam ser mais econômicas, né? Entregar menos dados. Então, criou-se uma cultura de proteção de dados. E isso também criou direitos, né? Porque a LGPD tem um capítulo muito grande
em que você pode chegar para uma empresa e pedir para saber que dados aquela empresa tem sobre você. Você pode pedir para corrigir se tiver algum dado incorreto. Então, você tem ali uma série de direitos que qualquer pessoa tem com relação a empresas que tratam dados. Então, é uma mudança muito profunda isso, né? A gente saiu de um país que protegia zero dados, né, dados pessoais, a proteção no Brasil era virtualmente zero, para um país hoje que tem um nível de proteção igual ao da Europa, que é o ápice, né, da proteção global. Então, é como se a gente assim, tivesse saído de 0 a 100 em 4 anos, você entendeu? Desde que a LGPD entre em vigor até agora, a gente saiu de uma cultura inexistente para uma cultura talvez uma das mais fortes do mundo em proteção de dados. E aí mostra bastante, né, como o pessoal vai mudando a mentalidade, né? Porque, por exemplo, a gente, você entra numa farmácia, aí tem atendente e já grita, né? Seu CPF, por favor. Pois é. Aí, eu, no meu caso, eu fico olhando em volta, assim, eu tenho no meu celular as informações, eu mostro pra ela. O pessoal acha que eu sou meio louco quando eu chego lá. Ainda bem que eu vou na mesma farmácia sempre comprar as coisas, então eu já mostro lá, o pessoal já sabe o que é. Mas o pessoal começa a ver. Na primeira vez que eu mostrei o celular, a atendente falou, por quê? Aí eu falei, então. Aí eu expliquei. Aí ela, nossa, é mesmo, eu não tinha parado para pensar. A partir daí, nunca mais ela gritou o nome. Ela pedia pro pessoal digitar. Olha que interessante, para não falar em voz alta, né? Porque você pode chegar e tá na farmácia. Isso. Qual é o melhor lugar para você pegar dado de pessoas? Quem estiver assistindo, não ouça essa parte. Você vai na farmácia, fica ali em volta ali, a atendente pede para você, ô Ronaldo, qual que é o seu CPF? Você vai e fala, tá com um gravador ali de áudio, já tem o CPF. A partir daí, a gente sabe onde acaba. É verdade. Já tem os dados. Mas, Tony Maia, o brasileiro sofre, porque os dados nossos também vazaram, né? Eu até, esse pouco tempo atrás, eu dei uma entrevista para a Forbes e falei exatamente sobre isso, que o Brasil tem a LGPD, mas isso não evitou que todos os nossos dados tivessem vazado na internet. Eu até cheguei a chamar esse vazamento de o vazamento do fim do mundo, porque é isso, assim, se você é brasileiro, uma das nossas características como país, além de ser um país com esse sol maravilhoso, a costa, praias inacreditáveis, a gente tem outra característica que é o fato dos nossos dados estarem todos expostos na rede. Você vai hoje numa comunidade do Telegram, paga lá alguns reais, é baratinho, e compra o dado de qualquer pessoa. E o que tem nesse pacote de dados? Tem um nome completo, tem um endereço, tem os números de celular, tem o nome do pai, tem o nome da mãe, tem muitas vezes a cópia de todos os documentos da pessoa, se ela tem veículos, se ela tem participações societárias. Então, assim, com esse pacote é o kit golpe, né? É isso que move os golpistas. Porque o golpista, como é que ele age? Ele vai lá, compra esse dado de uma pessoa, vê os pais, vê se os pais estão em idade talvez um pouco mais idosos, e aí liga para os pais ou manda mensagem no WhatsApp, porque tem o celular deles também, falando em nome do filho. Às vezes pega até a foto do documento que pegou na web para fazer um WhatsApp falso. Os pais veem aquilo, acreditam, porque tem toda a precisão ali, e aplica golpe. Então, esse tipo de coisa, né, o brasileiro ele não tem sorte nesse sentido, sabe? A nossa realidade hoje é a realidade que todo mundo tem os dados vazados. Por isso mesmo que é muito importante investir em cibersegurança. Porque o mesmo golpe que você usa para aplicar no WhatsApp para conseguir um dinheiro é o mesmo golpe que você usa para roubar uma credencial de uma grande empresa que vai te dar acesso a todos os servidores da empresa, às vezes. Você vai poder injetar ali um malware cabuloso ou fazer um ataque de ransomware, inclusive estrangeiro, né? Para você virar... Porque tem comissão, né? Isso é muito doido. Sim. Esses ataques de ransomware, eles são uma cadeia inteira de atacantes. Você tem o cara que vende o software, você tem o cara que vende a dica da empresa que está aberta, e você tem os facilitadores locais, e que se o ataque for para frente, o cara ganha comissão do sequestro, né, do valor do resgate que for pago. Então, assim, é isso. A vida de brasileiro não é fácil. Se já estava ruim depois desse vazamento de dados,
é aí que não tem mais desculpa para não investir em cibersegurança. E é até interessante isso, porque o ano passado, meu pai faleceu em novembro do ano passado. Aí fazendo todo o processo e tudo mais no hospital, quando a gente saiu do hospital, 10 funerárias diferentes ligaram. Putz. Só que assim, a gente não tinha autorizado ninguém, porque a gente já tinha o plano funerário, as coisas. 10 entraram em contato. E minha esposa falando com o pessoal, não, a gente não precisa. Quem passou o contato? Não. Aí ninguém fala. Ninguém sabia. Então assim, tinha um agente dentro do hospital, que ele pegava todos os óbitos que tinham ali e ele divulgava a ficha inteira do pessoal para dentro. Pois é. Do pessoal. E é coisa simples. O que aconteceu depois? Olha a cadeia do golpe, né? Meu pai faleceu, aí tinha que fazer todo o trâmite burocrático para encerrar CPF, toda aquela coisa toda. Já tinham feito empréstimo no nome dele. Não. Mesmo ele. Então a gente teve que ir lá e depois fazer todo o processo e falar como é que a gente dá baixa por conta disso. Então, assim, o golpista, imagina, isso um exemplo, né, aconteceu comigo. Imagina quantos outros acontecem por aí. Pois é, e cadê a INPD agora, né, para essa galera, né? Vamos fazer com que essas pessoas sejam punidas também, porque é isso que você falou. Aí tem também o negócio do consignado, né? A pessoa se aposenta, no dia seguinte à aposentadoria dela, começa a pipocar de gente querendo... Você sabe antes que você que se aposentou. Total. Você dá a entrada e aí o pessoal já liga e fala, não, você recebeu sua aposentadoria, etc. e tal. E exatamente. Já tem aqui 10 empréstimos na sua conta. Antes do INSS te avisar, você já está com cara te oferecendo consignado. Então, assim, isso é um absurdo, né? Igual a gente faz mutirão, né, para atacar problemas que são conhecidos, vamos esperar que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados ataque esses casos que são notórios, né? Todo mundo sabe que isso acontece. Então, por que não tem uma coibição mais específica, né? Então, você vê, não é fácil, não. Vida de brasileiro não está fácil. Nesse caso, era uma ficha impressa e preencher à mão. Aí até, no momento delicado desse, eu falei, mas por que tem que ser impresso isso aqui, à mão preenchido? Aí dali era uma foto só e encaminhava para a lista, por exemplo, num grupo, seja lá o aplicativo que for, e acontecer. Não, e num momento mais difícil, né, para as famílias. Exatamente. Pegando aí a questão pessoa de vulnerável também, né? Ali a fragilidade, a pessoa está vulnerável. Exatamente. Vamos aproveitar aqui, quantos caírem ali. Aí, no caso, você é uma pessoa que, como trabalha com isso, você tem a noção, né, que é um golpe, você já desconfiou, você sabia como agir, apesar de estar num estado vulnerável. Mas muitas pessoas não vão ter noção, não vai saber como agir nesse momento, ela não vai pensar, nossa, talvez isso seja um golpe, como eles conseguiram meus dados, né? Então, isso, né, pegar essas pessoas vulneráveis que não têm tanto conhecimento, talvez seja o mais grave, né? Que a gente tem que gerar esse conhecimento para parte da população que não tem noção de como elas podem estar vulneráveis a esses ataques. Exatamente. E aí reforçar essa cultura da proteção de dados, e a gente precisa de uma cultura também da autoridade pública aplicar a lei para quem precisa da lei, né? Eu vejo muito assim, uma aplicação agora em que a ANPD suspendeu a meta de oferecer no Brasil um serviço de inteligência artificial, porque o compliance não foi do jeito que eles fizeram. Isso me chamou super atenção, porque se suspenderam a meta, por que não suspenderam o Grok do Twitter, que fez tudo ainda mais errado ainda? Ou fez de outras empresas também que treinaram e não falaram nada? O erro da meta foi anunciar e fazer tipo um anúncio e tipo um fluxograma para a pessoa ir lá autorizar ou não. E os que não fizeram nem isso, né, também sofreram punição? Então, me parece que muitas vezes a autoridade fica nessa esfera muito abstrata, sabe? Assim, de uma coisa muito elevada, querendo lidar com casos de inteligência artificial, casos muito sofisticados. E o consignado? E os aposentados que estão lá tendo os dados deles totalmente abusados para fazer isso? Ou esse caso, por exemplo, das famílias que estão em situação de luto ali e tem também os dados vazados. São casos notórios que têm a ver com o mundo real.
Então, muitas vezes eu acho que precisa descer dessa nuvem incrível de lidar com casos fantásticos de inteligência artificial e usar a LGPD para proteger as pessoas em geral, né? Não é proteger coisas muito abstratas, é fazer com que a vida das pessoas elas não tenham que enfrentar Sim. essas dificuldades que elas têm no mundo real, você entendeu? Que afeta tanta gente. Vamos entrar nas polêmicas, já que falou de IA? Já que falou de IA, falou de Twitter, vamos aproveitar para falar um pouquinho o Twitter, né? Hoje o X. Vou pegar esse gancho antes da gente falar da IA, que está sendo o assunto um pouco do momento, né? E muitas pessoas ainda estão criticando, né, essa atitude de banir o X, Sim. o antigo Twitter aqui no Brasil. Porém, elas não têm esse conhecimento do porquê foi preciso esse banimento, e tem a ver com essa questão de dados, essa tratativa de compliance. Então, você pode explicar um pouquinho, dar essa visão para as pessoas de por que isso foi Sim, feito, com certeza. qual que é a importância, né, dessa tratativa, o que tem a ver com compliance, essa questão? Olha, primeira coisa assim, essa história é tão complexa porque não tem ninguém certo nela, né? Tá todo mundo errado. O X está errado e eu mesmo discordo de várias decisões do Supremo. Agora, qual que é o problema dessa história? O X, né, o X, o Twitter, ele é uma empresa que vinha operando no Brasil há mais de década. Ganhou muito dinheiro no Brasil, tinha escritórios, funcionários aqui. Então, o X ele sempre teve representante legal do país. Isso foi a realidade da empresa até agora. Aí passou a discordar de certas ordens do Supremo, com as quais muitas eu também discordo, tá? Só que em vez de lá recorrer, né, fazer um recurso legal, tem vários caminhos para que isso seja feito, resolveu meio que dar aquele cara que quer parar o jogo de futebol, então a bola é minha, eu tiro a bola, vou embora, ninguém mais joga, você entendeu? Que é uma atitude até meio infantil. Se o X tivesse recorrido, inclusive, da decisão nas vias tradicionais, uma parte muito grande da sociedade brasileira estaria com o X, apoiando, inclusive, e falando, não, realmente precisa ser mudado, e estaria ajudando até a aperfeiçoar a jurisprudência do Supremo. Mas não foi isso que o X fez. Ele simplesmente decidiu fechar o escritório no Brasil para parar de cumprir com as ordens judiciais. Inclusive, demitiu, né, os funcionários do Brasil, e eu vi nota na imprensa que não estava pagando nem a multa do FGTS das pessoas. Então, será que até isso eles vão evadir, né, não vão querer pagar? Então, o que o Supremo exigiu é que a empresa tenha um representante no Brasil. Várias empresas que operam no país têm lá um representante indicado aqui para fins de receber citação judicial. E exigiu também que pague as multas, né, estão devendo multa lá para o Supremo por não ter cumprido. E a empresa criou todo um escarcéu dizendo que essas leis são ilegais. Agora, empresa não diz que a lei é ilegal, senão o imposto de renda for me cobrar imposto de renda, eu vou falar, não, isso aí é lei ilegal, eu não vou pagar o imposto de renda. Não sou eu que digo isso, entendeu? Então, não dá para a gente substituir quem diz que é uma coisa legal para a pessoa que está cometendo a ilegalidade. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele não apareceu de disco voador, ele é uma instituição histórica, não só no Brasil, mas em todas as democracias. Você olha, qualquer democracia do planeta tem um Supremo, né? Tem um Tribunal Superior. Pode olhar, o Chile tem, a Colômbia tem, os Estados Unidos tem, a França tem, a Inglaterra tem, a Itália tem. Então, essa instituição não apareceu de paraquedas. E aí, quando você diz assim, não, essa lei é legal, imagino, não vou cumprir, e o Supremo engrossou a voz, falou, não, você vai cumprir, senão eu vou te bloquear. E marcou até a hora. Falou assim, se você não cumprir até a data tal, a partir dali vai bloquear. O Telegram tentou não cumprir também, né? Fazer a mesma coisa. O Supremo fez a mesma coisa, marcou a hora, falou, se você não cumprir até a data tal,
você vai ser bloqueado no Brasil. E aí o que o Telegram fez? Cumpriu. Né? O Telegram, que é uma empresa muito mais rebelde do que o X, como a gente estava falando aqui, vende dado, tem muita venda de dado de brasileiro lá, tem crimes que são barra pesadas que acontecem no Telegram, e até o Telegram, que nunca teve escritório no Brasil, não ganhou, nem diferente do Twitter, o Telegram nem ganha dinheiro com o Brasil, né? O Twitter não, o Twitter ganhou uma fortuna no país, então no mínimo ele deve essa obrigação de respeitar e cumprir a lei. Aí marcou data e hora, eles não cumpriram, o Supremo foi lá e bloqueou. Isso é bom? Não, isso é péssimo, é horrível. Eu não gosto de viver num país que tem site bloqueado. Mas aí qual a opção? Né? A impressão que passa é que o Twitter hoje ele não é mais um business, né? Não é um negócio, ele não está preocupado em ganhar dinheiro, porque ao ser bloqueado ele está abrindo mão de um mercado muito importante. Né? O Brasil é o quarto país mais importante para o Twitter, a gente está falando de milhões de usuários, uma das estimativas é 40 milhões de usuários no Brasil. Pô, com 40 milhões, isso é um grande negócio, você pode ganhar muito dinheiro, né, se você conduzir o site bem. Mas a impressão que passa é que é isso, ele deixou de ser um negócio e ele virou um brinquedo na mão do Elon Musk, que faz o que bem entende com ele. E como o Elon Musk é muito rico, né, a gente está falando de um cara, para ele, se ele vai ganhar dinheiro ou não no Brasil, ele não está nem aí. Então, para ele, tanto faz. E aí fica parecendo que é uma briga de bar, sabe? A briga política. Sabe assim, que você briga com o cara falando, Nicô, não, Nicô, não. Não, Nicô, eu conto lá do Luiz Fernando Veríssimo. Não, Nicô, o cara passa a vida inteira meio que brigando com o outro, fazendo isso. Pô, se ele está realmente interessado em defender a liberdade de expressão no Brasil, entre com um belíssimo recurso no Supremo, pegue um partido político, entre com uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental que os partidos podem propor e crie uma grande campanha no Brasil para o Supremo mudar a forma como está aplicando a legislação sobre bloqueio de contas, entendeu? Com isso, aí sim, ele ajudaria o Brasil a construir uma sociedade melhor, né, na visão dele, e talvez reverter uma série de decisões, e, de novo, não estaria sozinho, porque uma parcela grande da população também não concorda com essas decisões do Supremo. Agora, levar a bola embora e achar que isso vai mudar alguma coisa é o contrário. O que aconteceu é que foi bloqueado o site dele no Brasil. Então, de novo, nessa história não tem ninguém certo. É uma pena. Essas aquelas brigas, aquelas coisas que, assim, não tem nem pra onde ir, né? Porque vira aí você vê que todos os lados envolvidos ali, claro, tem o Supremo Tribunal que tem que aí usar a questão das leis, e quem está do outro lado, está aqui no Brasil, precisa cumprir as leis. Então, eu não concordo, como é que eu faço? Eu entro com uma ação para fazer um recurso e ver onde está errado. E isso ajuda muito, como você comentou, né? Muito! Até a melhorar a questão, poxa, aqui de repente tem as contas lá ilegais, aquelas coisas todas lá. Então a gente já sabe como entra a regulamentação aqui para não ter esse tipo de problema. Exato. Então, assim, cumpriu a lei do país, não tem por que estar errado. E gente, o caminho jurídico, ele é totalmente viável. O Twitter ganhou muita grana no Brasil, contrata pareceres de ex-ministros do Supremo, mobiliza a sociedade brasileira, faz evento, faz seminários em defesa da liberdade de expressão. Isso cria uma comoção, né? E que permite você diálogo, discutir, né, em alto nível, olhando para a Constituição, se a lei aplica ou não. Aí a conversa vira uma conversa qualificada, uma conversa que é construtiva. Agora, ficar nesse negócio de Nicô, não Nicô, fica no ar, tira ou põe, não, tira, põe, não, vai, põe. Aí não constrói nada. Então, fica muito interessante essa história, porque fica parecendo que o mais importante é a briga, entendeu? Que a ideia não é avançar a liberdade de expressão, a ideia mesmo é brigar. Porque se fosse para avançar a liberdade de expressão, o caminho é outro. Aí é diferente, é deixar um legado, né? Aí, se ele conseguisse avançar isso,
vai ter rua com o nome de Elon Musk, Avenida Elon Musk em São Paulo, parabéns, você conseguiu fazer uma coisa bonita. Agora, do jeito que ele está fazendo, que é partir para briga, né, para o cara se comportar como se fosse um garoto, e um garoto mal criado, né, tem muito garoto bem criado aí, felizmente, pô, aí não faz o menor sentido. Sim, vamos para as polêmicas aí. Vamos. Você falou de IA, eu também não aguento mais falar de IA, porque o pessoal, quando que a gente vai, tem IA, ou tá vendo alguma coisa hoje no almoçar, e tá falando de IA no videogame também, mas não adianta nada, se a pessoa não saber jogar, a IA vai, acho que, tomar conta do videogame e jogar pra pessoa. Mas vamos lá, Ronaldo, acho que para as últimas 2 perguntas que a gente Tá bom. ensaiou aí para fazer aqui nessa discussão nossa. O uso de IA tá crescendo, a gente vê várias plataformas com IA. Eu até brinco que você desenvolveu a IA, né? O pessoal desenvolveu a IA para otimizar vários processos e etc. E depois, do outro lado, falando mais preciso do ChatGPT, o pessoal começou a usar o ChatGPT para criar conteúdo e do outro lado veio ferramentas para confrontar a quantidade de IA que você está usando para criar texto. Porque você acaba tirando a questão da humanização dos dados e etc. Então você tem IA, até você comentou mesmo a questão de em breve a gente vai ter IA falando com IA. E então assim, para a gente desmistificar e criar mais polêmica aqui com relação a isso, o que você acredita que os próximos passos da evolução da IA, isso, e claro, a gente entra aí também em pontos que a Mavi comentou de regulamentação. Sim. Sei que você participou recentemente do bate-papo lá, acompanhei pelo Senado, no Senado, etc. Conta um pouco mais pra gente dessa batalha toda aí pela IA. Então, quando vem os T-1000 para cá? A questão chave é a seguinte: a inteligência artificial no Brasil, a gente está olhando para ela como se fosse um mega problema, né? Vamos ser vítimas da inteligência artificial. Assim, tem que tomar cuidado? Claro, você tem que combater os riscos da inteligência artificial? Tem. Mas, gente, e as oportunidades? Né? É isso que eu fico um pouco pasmo. Assim. Eu uso IA hoje todos os dias. Tem ferramentas gratuitas, o GPT-4, por exemplo, hoje é gratuito, você não precisa pagar nada. E são fantásticas. Eu estudo com inteligência artificial. Esses dias eu precisei formular um documento lá com base na convenção de condomínio do meu prédio. Tony Mar, a convenção do meu prédio foi escrita em 1940, parece. Sabe aqueles documentos de cartório que você não consegue nem enxergar direito, tem um monte de coisa desfarela e tal. Cara, eu escaneei aquilo, passei um OCR, botei no chat GPT, ele leu a convenção do meu prédio e quando o GPT lê, ele vira especialista. Aí eu perguntava assim, qual o quórum para convocação de assembleia extraordinária? O quórum é 1/4 dos moradores. Qual é o quórum para eleição de síndico? Aí eu falava assim, redija a carta de convocação da convenção extraordinária com base na convenção que eu botei para você ler. Ele redigiu. Cara, estuda assim em 3 minutos. Se eu tivesse que ler a convenção inteira e fazer um negócio, eu teria gasto 2h30 da minha vida, você entendeu? Então, assim, eu queria isso para todo mundo, assim, eu queria que as pessoas também sacassem que é uma ferramenta que pode ajudar muito no dia a dia para fazer várias coisas, várias operações, inclusive, que hoje não são acessíveis. Por exemplo, as pessoas muitas vezes não sabem contabilidade. Eu posso jogar um balancete na IA e usar o poder da IA de me interpretar o balancete. Eu às vezes não sei medicina, eu jogo o resultado de um exame lá e ela me ajuda a interpretar. Então, isso democratiza muito o conhecimento e esse uso da IA para estudar e usar essas habilidades que às vezes eu não tenho, isso é muito interessante. E a gente tem que pensar também em IA para educação, né? O Brasil é um país que nas notas lá dos exames internacionais, tipo PISA e outros, a gente sempre vai muito mal, né? É meio vergonha, assim. Os 10% melhores alunos do Brasil equivalem aos 10% piores alunos do Vietnã. Eu não estou nem falando da Coreia, do Japão, da China, estou falando do Vietnã. Assim, os nossos top 10 é o pior 10 do Vietnã. Então,
A IA, ela pode ter um papel importante de ajudar a criança a estudar em casa. A realidade da maioria dos brasileiros é o pai e a mãe saem para trabalhar, a criança fica sozinha, às vezes em casa, ou com alguém ali da vizinhança que está de olho, mas não está ali ajudando a criança a fazer o dever de casa. Então, a criança fica desamparada, ela tem o dever da escola para fazer, ela às vezes para em alguma coisa que ela não sabe, ela vai perguntar aquilo para quem? Então, aquilo pode ser uma oportunidade de usar a IA junto com os professores, não é para substituir ninguém, para ela saber estudar sozinha em casa, aprender, ir avançando nas matérias, não ser reprovada e coisas do tipo. Então, eu acho que é uma ferramenta que, se bem usada, tem muitas vantagens. Então, a minha crítica à lei que está no Senado é essa. Ela trata a IA como se todo mundo fosse uma grande vítima da inteligência artificial e não olha para o potencial de oportunidades, não olha para a construção de novas habilidades para o trabalhador brasileiro. Então, usar a IA para se tornar mais produtivo, mais competitivo, e não olha para a IA a partir da perspectiva também da competitividade, de como o Brasil pode ser até mais competitivo usando essa ferramenta. Então, essa foi o meu recado lá para o Senado. Se eles vão ouvir ou não, daqui a um ano vocês me chamam para o podcast de novo e vamos falar se deu certo ou não. E aí, nesse meio, né, do uso da IA, a gente falou aí muito do lado produtivo da coisa, mas também tem aquele uso discriminado, né, às vezes, das empresas, que volta lá no que a gente começou a falar, né? A questão de segurança, etc., que o pessoal vê a IA e põe dados sensíveis. Aí vai fazendo aquele bolo do que a gente já falou de LGPD e tudo mais, que o pessoal fala, não, eu tenho que usar, quero usar, mas não sabe o que está usando. Limites. Os limites. E acaba colocando informação lá. Recentemente, em um dos eventos aí, um colega, ele comentou que um analista dele lá, o chefe de desenvolvimento, pegou e fez um teste, entre aspas, de phishing com o time de dev. E o que ele fez? Ele deixou aberto lá uma forma controlada, né, para não vazar dado, e deixou o pessoal para resolver um problema com código. E assim, 95% do pessoal que estava ali do time entrou nas IAs para código, postou o conteúdo e tinha lá nome do usuário, senha e mais um monte para querer corrigir o problema. E ele, imagina, um número muito alto. E aí esse é um dos pontos que ainda a gente vê, né, a questão, acho que até por isso muita gente ainda falou, a IA vai dominar o mundo, vai vir os T-1000 aqui, etc. Né, vem lá o Schwarzenegger aí, o Cassiano e tudo mais, porque pensa nisso. Mas essa preocupação ainda, né, que precisa ter, que realmente é o limite de onde usar. Exatamente. E a gente vê cada vez mais, entra dia, sai dia, e agora é o mote do momento, né? Assim como a gente falava das IoT há um tempinho atrás, agora, antigamente era tudo IoT, hoje em dia é tudo IA. IoT com IA. E você vai vendo o acumulado das coisas. É isso mesmo, é exatamente isso. E então, assim, a evolução que isso traz e a importância de ter essas regulamentações, não para punir ou etc., mas para limitar até onde vai e as empresas saberem, né? Até onde eu posso ir, porque não é qualquer dado que eu posso colocar. E aí acho que aquele apanhado que a gente falou aqui de LGPD, com compliance, etc. E as empresas saberem que o uso de IA vai acabar sendo inevitável. Ou ela vai entrar pela porta da frente ou pela porta dos fundos. Ou você estabelece as regras e fala, ó, não pode colocar dado de cliente, dado pessoal, etc. Ou o cara, não sabendo que tem regra, vai pedir licença para ir no banheiro para usar IA e fazer uma tarefa lá e voltar. Fazer escondido. E fazer escondido. Vazou o dado no mesmo jeito. Exatamente. Então, esse ponto é chave. Muito bom e bem importante mesmo. Uma questão que venho pensando é sobre as questões éticas da IA, né, que é muito debatido, mas sobre trazer trabalhadores que tenham relação ética para dentro das empresas que estão desenvolvendo trabalhos com IA. Sim. Então, pessoas ali que
trabalham com advocacia, que trabalham com sociologia, filosofia, socioeconomia, para ter esse desenvolvimento, até porque um dos grandes debates da IA é o viés, o preconceito, são, né, a base de dados que são empregadas na IA. Isso. O que você tem sobre visão sobre isso, né? Como você acha que as empresas podem trabalhar com esse viés, com essa base de dados? Você acredita que seria uma solução trazer especialistas que consigam trabalhar a cultura, a sociedade, trazer esses dados que possam, né, trazer dados mais reais e mais amplos para a inteligência artificial? E também essa questão de como usar a IA, talvez ter um aculturamento melhor para as pessoas também, para que não seja usada a IA de forma errada, como a gente está tendo esse embate, para justamente não causar esse pânico que está tendo, né? Eu acho que esse ponto é chave, né? Eu acho que quando a gente reclama, né, que a IA está fazendo isso ou aquilo, é sempre a IA dos outros, né? Porque são hoje poucas empresas que fazem o desenvolvimento de IA. E eu acho que essa é a raiz do problema, porque, por exemplo, o Brasil poderia ter um grande modelo de linguagem em língua portuguesa. O problema é que a gente não tem hoje 6 bilhões de dólares para montar um servidor, um aparato, né, para conseguir treinar um modelo desse tamanho hoje. Mas o ideal seria isso. Seria, assim, a gente gerir as nossas próprias bases de dados, criar uma IA que fale português e reflita os nossos valores, né, a forma como a gente pensa e assim por diante, porque hoje o que a gente está vendo é isso. As IAs que falam português, elas não são criadas aqui, né? A gente é consumidor desses produtos. E aí você tem toda a razão, você tem que lidar com viés, com valores diferentes dos nossos e uma série de problemas e coisas que você tem que realmente se proteger. Mas no mundo ideal, o que eu gostaria de ver, por exemplo, é que tivesse uma IA brasileira, você entendeu? Um LLM que falasse português para o mundo da língua portuguesa. E um jeito de fazer isso que eu estou defendendo agora é criar consórcios entre países para adquirir essa infraestrutura. Então, o Brasil sozinho não vai investir 5 bilhões de dólares para montar uma IA aqui. Mas que tal juntar com a França, com o Chile, com o México, com a Colômbia, monta um cluster, cada um envolve um desembolso, você monta aquela infraestrutura e aí você tem projetos nacionais, você entendeu? Dependendo da forma como você investiu, você tem mais tempo de servidor. Então, aí você já pode ter a ambição de criar IAs que são originadas de contextos culturais próprios. Esse caminho eu acho que é o melhor, porque aí a gente cria e aquilo reflete, vamos dizer, muito mais os nossos valores do que outras pessoas tentando entender quais são os nossos valores para aplicar para a gente mesmo. Uhum. Sim. E a última pergunta, acho que para a gente, né, bolar tudo isso aí, a questão de inovação. Claro que a gente volta para a IA de novo falando sobre isso, mas o ponto de vista que você tem visto aí até nos seus debates e tudo mais, com relação à inovação tecnológica para soluções de cibersegurança, ainda mais empregando aí a inteligência artificial. Qual o papel ali fundamental que tem, né? Porque a gente falou aí de IA no modo geral, mas quando a gente volta lá no que a gente discutiu ali de vulnerabilidade, etc., o papel da IA ali, o que você tem visto e enxergado assim no mercado e etc., com relação ao uso de IA voltado à inovação, principalmente nessas soluções de defesa. Pois é, não, tem muita coisa, Tony Mar. O que acontece é o seguinte, a IA muda o paradigma, né, da cibersegurança. A cibersegurança hoje, ela é basicamente baseada, muitas vezes, na catalogação de incidentes, né? Então, você tem um antivírus, o seu antivírus tem uma base de dados, ele vai catalogando lá quais são as ameaças, etc. Se um programa não está naquela base de dados, ele não é considerado uma ameaça, então ele passa, né? Então, você tem o problema do ataque de zero day e coisas do tipo. A IA, ela é capaz de mudar esse paradigma. Você não precisa mais necessariamente só da base de dados, ela pode fazer análises contextuais. Então, ela olha
um determinado programa e fala, opa, isso aqui está meio fora do padrão, deixa eu colocar ele aqui em quarentena antes de permitir que ele possa ser executado. Então, essa mudança é muito interessante, porque você parte não só do que você já conhece, mas você tem a condição de fazer análises mais contextuais. A gente está começando a ver isso acontecer. Claro que os bandidos também que nunca dormem, né, estão lá usando IA também para se camuflar. Tem vários exemplos muito interessantes de ameaças que estão usando também inteligência artificial a partir de agora. Mas é isso, vai ser essa briga de gato e rato, mas eu acho que para a cibersegurança a IA tem uma capacidade de fazer uma proteção contextual, mesmo de algo que não está ainda catalogado, que é muito interessante. Então, isso, pelo menos no curto prazo, eu acho que tem ali a possibilidade de gerar um avanço também na capacidade defensiva para a cibersegurança. Quando você muda, né, essa questão de descatalogar, vamos dizer assim, o que é ou não é, e você passa, né, a lidar com o que você falou da contextualização e analisar o comportamento do ambiente, você muda completamente aí a história, né? Porque o que Exato. tinha, né, de um tempo até então, era padrões. Como é que é um ransomware, por exemplo? Qual é o comportamento padrão de ransomware? Só que hoje também, os bandidos, como você comentou, eles vão desenvolver, vão usar IA. Alguém vai estar usando IA, para o bem ou para o mal. E aí a questão do quanto a gente está disposto ali a investir ali para ter uma solução para remediar, né? Como você falou da questão da vacina. Então, vamos usar a IA para preparar mais vacinas e já pensando no futuro para criar esse cinturão, vamos dizer assim, de cuidados e evitar todo esse transtorno. E a própria pesquisa da Manage Engine mostrou, né, que os profissionais de TI já estão dizendo que estão enxergando o uso de IA em ataques, né? Então, quer dizer, isso não é futuro não, está acontecendo já agora. A gente pega principalmente nesse ponto, porque as empresas cada vez estão mais enxutas. Exato. Você faz levanta a mão aí, quantas pessoas tem na área de segurança na empresa? Você vai ver ali a meia dúzia de gato pingado, ou alguns raros casos onde um batalhão levanta a mão ali, que tem um exército para tomar conta. E se você não colocar alguma, né, inteligência adicional ali para apoiar, imagina. Eu brinco com o pessoal quando eu estou dando treinamento. Você tem quantos servidores na sua empresa? Eu tenho 1. Então você consegue olhar o cara crachar ali pessoalmente. Você tem 10. Já acabou, porque você vai levantar para tomar um café, já aconteceu o incidente e você está agora só esperando a hora que toca a sirene para ver. Agora você coloca uma análise de comportamento e fala, opa, mudou alguma coisa ali. Isso na pesquisa ficou bem nítido, né? Essa visão da adoção da IA para um fim específico. Exatamente. Bom, e para finalizar, você quer deixar algum recado aqui sobre a cibersegurança, sobre compliance para as empresas, sobre a importância, algum insight que você acha importante deixar de recado? O meu recado é mais simples, né? Escolha bons parceiros de cibersegurança. Diga-me com quem tu andas, que te digo quem tu és. É isso, assim, você é tão forte quanto for a competência do parceiro que você for trabalhar. Então, escolha bem. Certo. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado. A gente adorou o bate-papo. E para o público aí de casa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e deixar seu comentário. Até a próxima. Até a próxima e convida mais, Mavi. Pode deixar, Tony.